Olha, o agronegócio brasileiro é conhecido pela alta performance porteira adentro. Mas quando o assunto é porteira fora, são muitos os obstáculos. Um deles é o FUNRural, uma cobrança que incide sobre a receita bruta da produção para os agricultores e produtores rurais do Brasil. Para falar a respeito dos novos episódios envolvendo o fundo, eu recebo aqui a advogada doutora Joselaine Zatorre. Muito bom dia para você. Obrigada pela sua vinda mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Bom, o último episódio que a gente teve, né, doutora, foi no dia 22 de junho, com a suspensão da cobrança do fundo para algumas pessoas, algumas entidades ligadas ao agronegócio. Para quem essa decisão vale e como que ela está funcionando agora? O que está acontecendo agora tem um refis que está valendo até o final do ano, em que os produtores podem fazer a análise dos seus débitos, aderir, confessar. E agora começou a surgir novas decisões, excluindo a responsabilidade do adquirente do produto rural, que é sempre aquela pessoa jurídica que adquire, que compra do produtor. Então, a legislação teve uma alteração em 2010 por conta do julgamento do Supremo, mas continuou se tratando disso como se nada tivesse acontecido. Na entrevista anterior, eu até suscitei isso, que isso é um tema que já foi decidido lá em 2010. Quem compra o produto do produtor rural não é mais obrigado a reter e recolher. Você cita no momento em que foi considerado inconstitucional Exatamente. a cobrança do fundo? Em 2010 foi declarado inconstitucional e na época a declaração de inconstitucionalidade ela acolheu o tributo, o FUNRural e a obrigação da pessoa jurídica que adquire o produto. Então eram duas situações jurídicas. Em 2017, o Supremo, com base numa nova lei, ele entendeu que o FUNRural, passou a ser devido. Mas ele é devido por quem? Pelo produtor rural, não pelo adquirente. Não pelo adquirente. Então, essa situação, a senhora acha que não ficou tão clara? Não ficou clara. Tanto que a Receita Federal continuou cobrando, continuou autuando os adquirentes, continuou exigindo essa tributação. E eu venho discutindo isso já há algum tempo. Eu tenho até algumas demandas judiciais, eu tenho até administrativa, porque eu entendo que o adquirente não é mais obrigado. Agora, recentemente, há 10, 15 dias atrás, começaram a surgir novas decisões, agora reconhecendo que realmente o adquirente não é o devedor. Então, essa questão do refis que está em vigor, o produtor tem que fazer análise dos seus débitos, do que foi constituído, do que é débito que a Receita já exigiu, e quando tiver débito já lavrado com auto-infração, aí sim fazer a adesão ao parcelamento e regularizar a sua situação. Mas se não foi autuado, tem que avaliar, porque a Receita não está ainda autuando, exigindo do produtor esse tributo. Ela continua ainda exigindo do adquirente. Na sua opinião, então, o produtor, ele ainda não precisa aderir ao refis do FUNRural, ele precisa analisar a sua situação. Ele precisa levantar os seus débitos. Isso eu venho sempre demonstrando. Olha, levante os seus débitos, entre em contato com o seu contador, verifique suas notas, analise caso a caso, porque muitos adquirentes, e quando eu me refiro à pessoa adquirente, o produtor rural é para quem ele vende. É o cerealista, é o frigorífico. Durante esses anos todos, muitas operações tiveram a retenção do imposto. Então, se o adquirente lá na frente reteve do produtor, esse produtor vai pagar em duplicidade se ele aderir ao parcelamento. Ele tem que avaliar isso. Ele tem que fazer realmente um pente fino da sua dívida, junto com o seu contador, e se for necessário contratar um profissional habilitado para poder analisar junto com ele e decidir, olha, isso é devido, isso não é. E aí, nesses casos que ele está bem ciente do que tem, se ele avaliar se tem algum débito que vale a pena aderir o parcelamento. Mas simplesmente catar tudo e for lá e aderir, eu acho que é muito temerário. Você está pagando muitas vezes em duplicidade, muitas vezes algo que não é devido mais. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É isso que deixou toda essa situação do FUNRural, trouxe insegurança jurídica para muitas pessoas. Sempre, não. Né? FUNRural é sinônimo de insegurança jurídica. São muitos anos já debatendo. E outra coisa, é uma discussão legislativa, de decisões judiciais que o produtor não faz parte da rotina dele, então ele não entende isso. Como que um dia é constitucional, outro dia... Primeiro, como que tem uma lei que está em vigor desde 1991 que não é constitucional?
Então, demorou-se quantos anos? 20 anos para dizer, olha, agora melhor analisando, ela não é constitucional. Então, assim, isso já é um problema sério, porque sempre foi um passivo muito grande. Porque como ele correspondia a 2,3% da produção, no nosso nível de agronegócio, isso corresponde a muito dinheiro. É muito dinheiro, é muito dinheiro. No dia 22 de junho, eu vou até ler aqui, a terceira vara federal civil do Distrito Federal suspendeu a cobrança do Fundo Rural para os contribuintes da ABIEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, e da Abrafrigo, Associação Brasileira de Frigoríficos. Isso já mantém, portanto, a decisão fixa para esses associados? Essa decisão é uma decisão liminar. Então, sempre que a gente falar... Ela não está em vigor? Não, ela está. Imediatamente, quando ela foi proferida, ela está em vigor. Ok. Só que ela é uma decisão liminar. A característica da liminar é de ser provisória. Então, ela poderá ser confirmada, como ela poderá ser revogada. Mas no momento em que ela está em vigor, ela está em vigor, então, quem são esses associados? São os adquirentes do produto rural. Ok, que já era uma decisão que, ao seu ponto de vista, já havia sido eu tenho conhecimento definida. Dessa decisão e ela é exatamente em cima da decisão do Supremo. Tá? Nós tivemos uma decisão, eu não me recordo agora o nome, mas nós tivemos uma decisão aqui em Dourados, tá? De que foi impetrado um mandado de segurança para uma associação de, não me lembro agora se foi de carnes. O juiz não concedeu a liminar, o tribunal concedeu, tá? E agora o juiz deu sentença revogando. Então, ele deu sentença negativa. Então, esse é um tema que Então, existe uma divergência ainda. Essa decisão que você está se referindo, ela é muito em cima da decisão do Supremo. Eu acho que essa é uma que vai realmente dar continuidade. Com certeza, muito assunto esmiuçado aí de termos jurídicos que o público em geral, né, não consegue compreender, mas diz totalmente a respeito deles. Sim, o tempo todo afeta a vida do produtor, porque todo produto dele tem a discussão se incide, se não incide, se vai cobrar, se vai reter, se não vai, e ninguém consegue chegar a um consenso dessa questão legislativa. A orientação, então, é que o produtor busque alguém da no primeiro momento, para se informar de maneira clara. O contador vai fazer o levantamento. Tá? No primeiro momento, sim. Não havendo certeza do que tem, se foi retido, se não foi retido, qual que seria realmente a apuração, aí sim procurar alguém da área para que faça a análise de todas as operações realizadas nos últimos 5 anos, e sempre a gente tem que relembrar isso, que quando você trata de questões tributárias, são somente os últimos 5 anos, tá? Então, quem fez, por exemplo, adesão a esse refis em janeiro, fevereiro, logo que surgiu a publicação da lei, está pagando um período maior do que quem vai aderir agora em outubro, que é o período final da lei. E que vai estar legal da mesma maneira? Vai estar legal da mesma forma. Para a gente finalizar, doutora, existe ainda um prazo para adesão ao refis do Fundo Rural? Sim, até outubro. Esse prazo está valendo? Tá. Ele foi prorrogado até outubro. Inicialmente ele era fevereiro, foi prorrogado para maio, foi prorrogado e agora foi prorrogado para outubro. Então, como está havendo muita divergência, eles prorrogaram até outubro. Eu acredito que de outubro não deva passar. Mas os produtores têm que fazer esse levantamento para estarem cientes do que eles têm realmente de passivo nessa área e o que compensa aderir e regularizar a situação ou ficar com essa pendência, desde que seja uma pendência não autuada, não formalizada pela Receita. Porque o que for formalizado, eu acho que tem que aderir imediatamente. Ok, doutora, muito obrigada pelas suas explicações. Muito obrigada. Obrigada pela sua vinda aqui. Obrigada, bom dia.